Com o avanço das tecnologias de reprodução assistida, a maternidade após os 50 anos se tornou uma realidade para um número crescente de mulheres. Por conta disso, eu vou ter a oportunidade de conversar agora com um dos maiores especialistas nesse âmbito, né? Além da medicina fetal, o cirurgião fetal, Dr. Rodrigo Ruano, professor e co-diretor do Serviço de Medicina Fetal da Universidade do Texas. Professor, doutor Rodrigo Ruano, muito bom dia ao senhor. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Como você está aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, o senhor, como eu disse aqui, é um dos maiores especialistas em medicina fetal. Aliás, eu tive a oportunidade já de conversar com o senhor numa outra vez, quando o senhor tinha feito aquela intervenção cirúrgica no feto, ainda, obviamente, na barriga da mãe, né, que foi uma revolução tremenda. Eu tive essa oportunidade, o senhor, se eu não me engano, estava em Boston ou em algum lugar dos Estados Unidos, enfim. E agora tenho mais uma vez essa oportunidade para falar de um assunto que parece que cada vez mais vai acontecer, ou seja, a gravidez com as mulheres cada vez com mais idade, né, acima dos 50 anos. Quais são os riscos, doutor? Nelson, nós estamos progredindo muito com a medicina e vivenciando uma fase muito interessante da saúde pública, né, da medicina na sociedade. Hoje em dia, muitas mulheres nos procuram para ter um bebê numa fase mais da sua vida mais madura, vamos dizer assim, né? Numa fase em que estão mais estabelecidas socioeconomicamente, né? E que estão mais preparadas para uma gestação. Agora, claro que nós temos algumas dificuldades médicas, né? Alguns desafios que hoje em dia nós estamos superando já, né, Nelson? Por exemplo, conseguindo, né, ter gestações acima de 50 anos, e gestações saudáveis, que temos as crianças, né, o parto, no momento adequado e com um resultado muito bom. Sobre os riscos, né, claro que isso é considerado uma gestação de alto risco quando temos uma gestante acima de 50 anos. Por quê? Porque aumentam alguns riscos, como pré-eclâmpsia, por exemplo, que é a hipertensão durante a gravidez, né? E por isso que ela deve fazer um pré-natal bem feito, né? E bem acompanhado, com um médico especializado e com uma equipe multidisciplinar. Risco de diabetes gestacional, risco de parto prematuro, né? Algumas pacientes me procuram e querem ter o parto vaginal. Então é possível, é possível. Claro que tem uma chance menor, mas é possível. Risco de problemas na criança, né? Então é importante ter uma ultrassonografia, né? Uma avaliação ultrassonográfica precoce, um estudo anatômico do feto, né? Avaliação da estrutura do bebê no útero, né? Então tem que ter um cuidado muito especial. Mas temos alguns riscos que hoje em dia parece que a gente consegue controlar muito bem, para falar a verdade. Então os resultados estão indo muito, muito, muito melhores. Então, boas notícias, né, Nelson? Boas notícias. E essa evolução da medicina, como ela é rápida, né? Exatamente por conta de toda a tecnologia envolvida, embarcada, né? E da capacidade de profissionais como o senhor que se atualizam sempre, né, e propiciam essa possibilidade. Eu estava querendo me lembrar aqui de uma atriz brasileira que teve o filho aos 52, 54 anos, né? Não estou conseguindo lembrar o nome dela, mas de qualquer forma já foi uma gravidez tardia, né, para os padrões hoje globais, né? Mas de qualquer forma, como o senhor mesmo disse, a mulher busca cada vez mais a sua estabilidade no trabalho, financeira, e vai ficar mãe mais tarde. No caso de uma gravidez por inseminação, são os mesmos riscos, são as mesmas dificuldades, com o mesmo trabalho que deve ser feito com a equipe multidisciplinar? Exato. Essas gestações geralmente, né, são frutos, né? São resultados, né, de uma gestação por reprodução assistida, né? Porque nessa fase, eu chamo de uma gestação num período perimenopausa ou, né, porque a paciente vai estar numa fase que os hormônios estão começando a cair, a baixar e tal. E os ovários têm mais dificuldades de ter a ovulação, né? Nós sabemos que a taxa de sucesso de fecundação naturalmente é mais baixa.
Então, muitas vezes a gente lança a mão mesmo de técnicas como fertilização in vitro, etc, etc. E aí sim aumenta alguns outros riscos que nós temos que acompanhar. O acompanhamento multidisciplinar dessas gestantes é fundamental. Por quê? Nós estamos vivenciando uma fase que as mulheres estão mais saudáveis com 50 anos, né? Elas estão mais ativas que antigamente, né? Mas, mesmo assim, elas podem ter outras doenças. Então, é importantíssimo, até recomendo fazer uma consulta pré-concepcional, uma consulta antes delas embarcarem nessa, né? E assim a gente consegue avaliar se não existem outras doenças, como hipertensão arterial crônica, problemas cardíacos, né? E assim a gente já consegue reduzir muito os riscos para essa futura gestação. E você mencionou uma coisa muito interessante, quão rápido foi a evolução, né, tecnológica. Eu me lembro quando cheguei aqui nos Estados Unidos, mais ou menos 25 anos atrás, não tinha ainda a possibilidade de gestação acima, era muito difícil, acima dos 40 anos, né? 45. Agora nós estamos falando de 50, 55 anos, né? Tem paciente até mais idade que isso. Então, assim, é possível, é uma situação interessante, nós estamos realizando vários estudos para entender melhor como o corpo funciona, né? E também os riscos relacionados a essa situação, que para nós é uma situação nova e uma situação muito diferente, né? Eu trouxe um detalhe interessante, né, da preparação, do antes, né, do antes da concepção, onde as mulheres têm que buscar ali uma orientação, né, e, obviamente, fazer exames preventivos. Nessa situação, o senhor está num país de primeiro mundo, evoluidíssimo e tudo mais. O Brasil, no campo da medicina também, me perdoe, doutor, no campo da medicina também é ultra avançado, né? E a gente sabe disso, o senhor também sabe disso, mas a gente, queira ou não queira, é um país ainda em desenvolvimento. E aqui que eu queria tocar com o senhor, a saúde das mulheres num país como o Brasil, comparado a um país como os Estados Unidos, é diferente? O Brasil possui toda a tecnologia para atender bem essas pacientes, Nelson, como você mesmo mencionou. Eu sou apaixonado pelo nosso país, né? Eu tenho assim a vivência de trabalho no país, então eu acho que é possível. Inclusive a gente tem feito, né, algumas vezes observado partos dessas gestantes aí no Brasil, né? A sua pergunta em relação à saúde generalizada é uma questão mais complexa, né? Porque envolve não somente a parte da saúde em si, né, da condição da gestante, da mulher, né, da mulher madura, ter acesso à saúde, que eu acho que hoje em dia está melhor no nosso país, né? Mas eu acho que também envolve uma parte mais social, né? Precisam comentar já, né? Sobre a parte de uma alimentação saudável, uma atividade física adequada, e assim por diante. Mas nós temos observado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que a pirâmide, né, social está mudando. Então, assim, a concentração, né, a taxa de natalidade é uma tendência de ter uma diminuição naturalmente em todo lugar do mundo. Nós temos uma população mais idosa, que nós chamamos, né, com uma idade mais avançada. Então, assim, eu acho que a saúde está indo para um lado adequado e está acompanhando a evolução da sociedade também. Isso é interessante. Aliás, é aquilo que o senhor falou agora há pouco, né? Não dá para pensar em ser mãe numa certa idade sem antes fazer os exames anteriores, né? Saber como é que está a saúde ali, até para ter um pré-natal adequado. E o pré-natal é fundamental, né, doutor? Fundamental, Nelson. O pré-natal é uma fase da vida da mulher, né, que ela está gestante, né, durante a gravidez, que nos permite fazer um acompanhamento até do ponto de vista preventivo, né? Então, se a paciente não tem o Papa Nicolau, a gente faz o Papa Nicolau. Se a paciente não fez um exame de mama, a gente faz o exame de mama, né? A gente não tem ainda algumas avaliações, podemos fazer as avaliações cardíacas, né? E, inclusive, Nelson, nós estamos vivenciando, né, diagnósticos precoces de alguns problemas, né, nessa fase. Então, às vezes, nós temos vistos mais, não sei se mais alta, mas nós temos visto até tumores, né, ou doenças mais internas nessa fase, porque nós estamos fazendo diagnóstico nessa oportunidade pré-natal.
E o pré-natal ainda é importante para prevenir complicações obstétricas, né? Então, para prevenir, talvez, ou diminuir os riscos, né, do diabetes gestacional, diminuir os riscos da pré-eclâmpsia, da hipertensão durante a gravidez, diminuir os riscos, né, relacionados ao parto prematuro. Às vezes a gente tem que fazer algumas intervenções, né, como ações para amadurecer os pulmões do feto, da criança no útero, melhorar um pouco a situação do cérebro. Hoje em dia nós progredimos muito com a parte da perinatologia, da obstetrícia e da neonatologia juntos, né? Então, assim, os resultados estão indo melhores. E algumas vezes essas gestantes, elas podem ter até gestações gemelares, né? Fruto de uma reprodução assistida ou mesmo, né, da situação nova que está acontecendo. É impressionante, natureza humana é algo, né, eu fico imaginando nos seus estudos, que queira ou não queira, cada ser humano é diferente, né, e pode apresentar resultados não muito diferentes, mas de certa forma trazer sempre algum tipo de novidade. Doutor, a gente fala para todo o país e obviamente a gente fala para todos os públicos. A gente está falando de, teoricamente, algo que possa até parecer elitizado, mas os serviços públicos, e o senhor foi um grande representante do serviço público aqui no Brasil, enquanto esteve por aqui, trabalhou numa grande instituição pública brasileira, que é o HC, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Há possibilidade de acompanhamento nesse tipo não atividade, mas de posto de saúde ou mesmo uma instituição pública, esse tipo de acompanhamento e a mulher também fazer essa sequência acima dos 50 anos? Exatamente, Nelson. Eu tive o prazer de trabalhar em uma das maiores instituições no Brasil, que eu sou muito grato, né, pelo meu aprendizado, e sou muito grato pela oportunidade de atender gestantes nessa instituição que você comentou, né? Pelas minhas interações com os colegas universitários, acadêmicos, professores, né, que fazem assistência nesses serviços universitários, e pelos estudos que eu tenho visto, né, as instituições acadêmicas no Brasil estão sim, porque elas têm condições de equipes multidisciplinares, né? Elas têm tecnologias de ponta, elas têm estruturas e médicos muito qualificados. Então, assim, com certeza existe sim essa possibilidade. Eu acho que essa não é uma situação para um grupo X da sociedade, mas uma possibilidade, uma evolução natural da sociedade como um todo, né? Dr. Rodrigo Ruano, professor e co-diretor do Serviço de Medicina Fetal da Universidade do Texas. Sempre muito bom conversar com o senhor. A gente precisa trazer mais próximas essas conversas, porque a última foi, sei lá, acho que faz mais de 10 anos que nós conversamos, né? E realmente causou muito impacto aquela entrevista, houve ali muitas perguntas de telespectadores e tudo mais, né? Então são assuntos que chamam muito a atenção, né? Então muito obrigado, viu, doutor? E até uma próxima. Nelson, muito obrigado. Estou apaixonado pela medicina, pela obstetrícia. Eu sei disso. Estou à disposição de vocês, quando vocês precisarem. Muito obrigado e bom dia a todos. Pena que o senhor está longe, mas a gente sabe disso. Um abraço, doutor. Um abraço. Tchau, Com tchau. Deus. Você também. Tchau.